Olá, estudantes e visitantes, em especial aos alunos do primeiro ano e primeiro EJA, turmas A, B, C e D, da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Dionísio Benzo de Carvalho. Saudações a todos! Hoje, 8 de outubro de 2020, inicia a primeira aula remota de Biologia, cujo assunto é Introdução à Biologia. Esta é a videoaula número 1, que após isso, vocês, alunos do primeiro ano regular e primeiro EJA, irão fazer atividade online de fixação do conteúdo apresentado. Desta forma, desejo a todos bons estudos. Bom, como introdução, a gente pode começar da seguinte forma. A biologia é o ramo da ciência que estuda a vida, pois o significado da palavra bio refere-se à vida e logia refere-se a estudo. Então, estudo da vida. E este conceito de vida é baseado em tudo que possui célula em sua estrutura. Neste sentido, uma planta ou animal, lembrando que nós, seres humanos, também somos animais, fungos, algas e protozoários, todos esses seres vivos que eu citei possuem célula em sua formação. Uma bactéria, por exemplo, é formada por apenas uma única célula, enquanto um ser humano possui aproximadamente 10 trilhões de células que formam o corpo. Tá? Então, o corpo de cada ser humano é formado por 10 trilhões, enquanto que uma única bactéria só temos uma célula. Desta forma, a bactéria é um ser unicelular. Por que o ser unicelular? Porque só tem uma única célula, enquanto que o ser humano é um ser pluricelular, pois tem várias células que fazem parte do seu corpo. Repare nessa imagem que temos duas ilustrações. A primeira, no lado esquerdo, temos as algas unicelulares. Repare que cada bolinha verde que está aí nessa imagem representa uma única célula, um único ser vivo, tá? Então, por isso são algas unicelulares, porque essa alga é formada por apenas uma única célula. E no lado direito dessa imagem, nós temos algas pluricelulares, tá? Ou seja, é uma alga que é formada por várias, pode ter 2, 3, 5, 1 milhão de células juntas entre si, tá? Que formam o corpo dessa alga, tá bom? Bom, como a célula é a unidade fundamental de todo ser vivo, neste primeiro momento da nossa aula, estudaremos como é a constituição celular, ou seja, como uma célula é formada e quais os elementos ou substâncias químicas ela possui para sua formação, alimentação, energia, fabricação, enfim, o que a célula precisa para ser formada e sobreviver. Por este motivo, que nesta aula veremos uma introdução tanto da biologia e uma introdução da citologia e citoquímica. Ou seja, esta aula você verá, em resumo, os principais tópicos que iremos estudar em biologia nestas próximas aulas que vão vir adiante, tá bom? Então aqui vocês vão ter uma visão geral do que vocês vão ver nas próximas aulas, tá? Eu fiz isso para que vocês já comecem a acostumar aos nomes científicos da biologia e vocês já possam se localizar ao conteúdo programático da biologia do primeiro ano do ensino médio ou primeiro EJA do ensino médio também, tá bom? Começando então com a citologia. A citologia é o ramo da biologia que estuda a célula, tá? Logia significa estudo, essa palavra cito significa célula, ou seja, estudo da célula. Desde uma célula bacteriana até uma célula vegetal e animal, a citologia vai estudar como é que essa constituição celular, beleza? Existem vários tipos de células, desde formatos estruturais diferentes a variadas funções, mas a maior parte dela possui algumas semelhanças no que diz respeito à sua divisão. Vejamos como
como exemplo, uma célula animal, tá? Repare nessa imagem, nós temos uma célula dos animais, tá? Que pode ser de nós, seres humanos, ou animais irracionais, tá bom? Esta célula animal está dividida em 3 partes. Repare que eu fiz esse esquema aqui, ó. Nesse esquema eu coloquei as 3 partes de uma célula animal. Nós temos a parte externa, que é esse arco maior que vocês estão vendo, tá? O maior de todos aí, que recebe o nome de membrana plasmática ou membrana celular. A parte interna, nós temos o citoplasma, que dentro do citoplasma nós temos o núcleo e as organelas, tá bom? Então, o que acontece? A célula dos animais, ele possui 3 divisões: membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? Aí só você lembrar que na segunda divisão, que é o citoplasma, nós temos também as organelas, tá bom? A membrana plasmática é a região externa, é como se fosse, entre aspas, a pele da célula, na qual protege e seleciona as substâncias e alimentos que entram dentro da célula. Esta é uma função da membrana plasmática, selecionar. Nem tudo entra dentro da célula, nem todo alimento que você consome no seu dia a dia consegue entrar dentro da célula. Por que isso acontece? Devido à membrana plasmática, que tem essa função de seleção de alimentos. O citoplasma é a região interna da célula na qual encontra-se o núcleo e variados grânulos, entre aspas. Tá? Esses grãozinhos que vocês estão vendo na imagem são conhecidos como organelas. Quem são essas organelas? Essas organelas é como se fosse o órgão da célula, tá? Órgão entre aspas, né? É como se fosse parecido aos nossos órgãos. Por exemplo, coração, pulmão, fígado e etc, tá? Então, da mesma forma que nós temos órgãos em nosso corpo, a célula também possui órgãos, só que você não fala órgão, você fala organela. E cada organela tem uma função específica. Por exemplo, existe organela que vai fabricar energia para a célula, enquanto que existe organela que vai fabricar. Você pode falar fabricar ou sintetizar, que as duas palavras são a mesma coisa, tá? Então tem organela que vai fabricar proteínas. E tem organela que vai fabricar, por exemplo, gordura. Então existem variados tipos de organela e cada organela tem uma função específica para as atividades vitais da célula. Por fim, chegamos na última divisão celular, que é o núcleo, onde se encontra o material genético conhecido como DNA, tá? Então, no núcleo a gente tem o material genético, que é o DNA, e este DNA tem a função de comandar a célula. Então, é como se fosse o DNA fosse o cérebro da célula, tá bom? Então, essa região do núcleo, esse núcleo é como se fosse a cabeça da célula, tá? Que dentro desse núcleo existe o cérebro, que no caso é o DNA, tá? Então, o DNA é como se fosse o cérebro, que é como se fosse para comandar a célula. Quem comanda a célula, as atividades vitais da célula é o DNA. Mas para que a célula possa ser formada ou constituída e depois disso, para que ela possa sobreviver, é necessário que ela receba substâncias químicas para sua formação. Por exemplo, substâncias que irão formar a membrana plasmática, substâncias que irão formar o citoplasma e substâncias que vão formar o núcleo. Também é necessário que a célula receba substâncias químicas provenientes da alimentação para suas atividades vitais. Por exemplo, a célula precisa fazer uma atividade vital, como fabricar energia ou proteína. Então, essa célula precisa de substâncias químicas provenientes da sua alimentação, do que você consome todos os dias, tá? Então, a célula precisa de substâncias para se formar, né, para formar as suas estruturas, como a membrana plasmática, citoplasma e núcleo, que essa substância vem da sua alimentação, do que você consome todo dia no seu almoço, café da manhã, etc. E também a célula precisa de substâncias químicas que vêm da alimentação, proveniente da sua alimentação também, tá?
Por exemplo, que você consome todo dia. Essa substância é para fabricar energia, é para fabricar proteína, etc. Tá? Então, o que vai acontecer? Desta forma, surge a citoquímica. A citoquímica vai mostrar quais substâncias necessárias para que uma célula possa nascer, tá? Crescer e sobreviver. Tá? Então, é a citoquímica que vai mostrar quais são esses elementos químicos que você consome todo dia na sua alimentação, que são úteis para a célula poder nascer, crescer, se reproduzir e poder trabalhar no seu dia a dia, tá bom? Então é a citoquímica que vai estudar esses elementos químicos que vão fazer parte da célula, tanto na forma estrutural, como na forma de funções vitais, fabricação de energia, proteínas, etc. Tá? Então, na citoquímica, significa da seguinte forma: a citoquímica é o estudo da composição química celular, ou seja, a citoquímica é o ramo da biologia que vai estudar as substâncias químicas presentes na célula. Através disso, podemos dividir as substâncias químicas, também conhecido como compostos químicos, em duas partes. Então, na citoquímica, né, esses elementos químicos que você consome todo dia, por exemplo, açúcar, gordura, proteína, a água que você ingere, vitaminas e minerais, isso tudo você vai estudar na citoquímica, tá bom? E todos os elementos que eu citei como exemplo, que você consome todos os dias, são divididos em duas partes, que podem ser compostos inorgânicos ou compostos orgânicos. Quem são os compostos inorgânicos? Esse primeiro que está nesse slide aí. Compostos inorgânicos são os elementos químicos que não possuem carbono, tá? Então, os elementos químicos que na hora você verifica que esse elemento não possui carbono, ele é um composto inorgânico, tá? Os elementos químicos dos compostos inorgânicos, dos compostos inorgânicos, é a água e sais minerais, tá? A água, turma, por exemplo, é um composto inorgânico porque a água não é formada por carbono. A água é formada apenas por hidrogênio e oxigênio. Então a água não possui carbono e por causa disso que a água pertence ao grupo dos compostos inorgânicos, tá? Os compostos que não têm carbono. A água é um composto inorgânico fundamental para a termorregulação da célula, ou seja, controlar a temperatura da célula. Quem controla a temperatura da célula é a água, tá? É por isso que a gente transpira, é por isso que a gente soa. Se um certo dia estiver muito quente, como está neste momento na nossa cidade, a gente começa a suar. Por que isso acontece? Porque a água está controlando a temperatura do nosso corpo, tá? Então, por isso que a água tem a função de termorregulação, função de controlar a temperatura corpórea e de temperatura celular. A água também tem a função de transporte de substâncias através do sangue, tá? O alimento que você consome é transportado também pela água e também por reações químicas no interior de cada célula. Então, o que acontece? Reações químicas da seguinte forma: você consumiu o arroz e o feijão todos os dias, na sua mastigação, lá dentro da tua célula, aquele arroz que você mastigou será quebrado em menores unidades devido à água. A água consegue quebrar também as substâncias em grande escala e em menores escala, tá bom? E finalizando com sais minerais dos compostos inorgânicos. Sais minerais são essenciais e a sua falta pode produzir graves transtornos, como é o caso da anemia por falta de ferro, tá? Então nós temos vários tipos de sais minerais que a gente ingere na nossa alimentação. Por exemplo, ferro, cálcio, magnésio, cloro e etc, tá bom? Cada um tem uma função específica que a gente vai ver nas próximas aulas qual é a função de cada uma, tá bom? E a gente chega agora nos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são os elementos químicos que possuem carbono, tá? Esses elementos químicos dos compostos orgânicos são do tipo glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos.
Glicídios, turma, são conhecidos também como carboidratos. É um grupo na qual estão representados pelos açúcares. Então, o açúcar que você consome, ele é um glicídio, tá? Lipídios, quem são os lipídios? Estão representados pelos óleos e gorduras. Então, óleo e gordura faz parte do grupo dos lipídios. Proteínas. A proteína está na carne que você consome todos os dias. Pode ser de proveniência bovina, suína, né? Ou qualquer outra que possa ter mais proteína na sua alimentação diária. Então, as proteínas possuem diversas funções na célula. Algumas aceleram as reações químicas dos alimentos e outras proteínas atuam na defesa contra invasores. Por exemplo, atua contra vírus que entram no seu corpo. Então, quem vai combater certos vírus são as proteínas que o seu próprio corpo produz, tá? Outras proteínas atuam como transporte, né, de substância, tem proteína que vai dar estrutura ao seu corpo, né? Os seus músculos praticamente é feito de proteína, enfim. Os seus ossos também têm proteína. A maior parte do seu corpo é feito de proteínas, tá bom? E é por isso que você deve ingerir todos os dias na sua alimentação. Temos as vitaminas, que muitas vitaminas ajudam nas atividades químicas que ocorrem dentro da célula. Dessa forma, a ausência de vitaminas na alimentação pode provocar sérias doenças não contagiosas, tá? Então, doenças que pode surgir pela falta de vitamina que você não consumiu, tá? Essa doença ela não é contagiosa, ou seja, não passa para outra pessoa. Só que essa doença que você adquiriu pela carência de vitamina que você não consumiu durante as suas alimentações, elas podem desaparecer com uma dieta adequada. Então, só você consumir novamente aquelas vitaminas que você não consumiu anteriormente, que você recupera, né, aquela possível doença que está surgindo no seu corpo, tá bom? E nós terminamos com os ácidos nucleicos. O ácido nucleico é uma substância que corresponde ao material genético e hereditário, tá? O maior exemplo de ácido nucleico é o DNA. Então, aonde que você encontra ácido nucleico? No núcleo de cada célula. Ou seja, o DNA é um exemplo de ácido nucleico. Turma, com isto, nesta aula, vimos uma introdução do que estudaremos em detalhes mais adiante, tá? Desta forma, nas próximas aulas, aprofundaremos mais sobre os compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Então, com isso, vocês irão fazer, tá? Após essa videoaula, vocês também vão ter acesso ao texto complementar, ao texto que vai ajudar a compreensão dessa primeira aula. E depois de vocês verem isso, faça a primeira atividade online referente a essa aula de número 1, acessando o site abaixo, tá? Aqui está a descrição do site em azul, www.one.link/Paganini. Só você acessar ou clicar no link que eu vou mandar no grupo de vocês pelo WhatsApp, tá? Para vocês fazerem a atividade online. São questões objetivas de marcar, coloque seu nome completo, marque a sua turma e depois tem um botão lá embaixo de enviar, na qual eu vou estar recebendo automaticamente. Tá bom, turma? Então, com isso, a gente se vê na próxima aula com um novo assunto sobre essa introdução da parte da biologia. Até mais e um forte abraço.